100 mil reais é exatamente metade de 500 mil. Você não deve estar entendendo nada. Eu falo, Gui, se eu pego lá 100 e divido por 500, eu vou ter um negócio de 20%. Como é que você está falando que 100 mil é 50% de 500 mil? Bom, eu tô falando isso porque justamente quando você junta os primeiros 100 mil reais, você está na metade do caminho para os seus primeiros 500 mil. E quem entende isso vai antecipar e muito o processo para chegar no seu primeiro milhão de reais. E vai antecipar também o quê? A sua independência financeira. Bom, o que é que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui? Vou te mostrar, 4 coisas. Primeiro, eu vou fazer uma simulação te mostrando, te provando com matemática porque 100 mil é metade de 500 mil reais, tá certo? E além disso, eu vou te mostrar porque isso faz toda a diferença para você chegar no seu primeiro milhão. Outra coisa, eu vou te mostrar como você vai chegar mais rápido nos primeiros 100 mil reais em 5 anos. É nisso aqui que você tem que focar e você vai sair daqui exatamente com um plano para chegar em 100 mil reais em pelo menos 5 anos. Você vai ver que parece ser fácil chegar em 100 mil reais em 5 anos. Ué, Gui, mas por que não é todo mundo que tem 100 mil reais? E eu vou te mostrar aqui, o grande problema do Brasil com relação à educação financeira. E talvez você se identifique, você esteja cometendo exatamente o erro que a grande maioria dos brasileiros e brasileiras comete no processo de independência financeira. E por último, eu vou te apresentar uma solução. Ou seja, como você evita esse problema aqui e como você, vai chegar mais rápido nos 100 mil reais, beleza? Bom, primeiro eu te contei que vou fazer uma simulação. Para provar o quê? Que 100 mil reais é metade de 500 mil. E eu vou te mostrar também o quanto esse 500 mil equivale do seu primeiro milhão de reais, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou simular uma pessoa que tem o total de R$0 investido, tá? E talvez você não esteja nesse lugar. Se você tá aqui, muito provavelmente você já tá investindo. Mas eu quero te provar com matemática porque 100 mil é metade de 500. Tá? Uma pessoa que não tem nada investido, que ela aporta quanto por mês, Gui? Ela aporta, a gente vai considerar aqui, R$300 por mês. Mas é um gênio dos investimentos? Uma pessoa que entende muito de investimentos? Não. A gente vai simular aqui um retorno anual de 13% com os seus investimentos, tá certo? Em quanto tempo ela vai chegar nos primeiros 100 mil reais? Essa pessoa aqui, saindo do absoluto zero, tendo um retorno bem mediano. Por que mediano, Gui? Se hoje você for pegar um título público pré-fixado, pelos próximos 10 anos, ele paga mais do que 13% ao ano. Essa pessoa vai chegar nos primeiros 100 mil em exatos 12 anos. Caraca, Gui, é bastante tempo, certo? Sim, é bastante tempo, mas calma lá, que depois eu vou te mostrar como você pode antecipar esse processo. O que eu quero te mostrar aqui? O que começa a acontecer depois dela ter atingido esse patamar de 100 mil reais. Bom, vamos supor que ela continua investindo. De que maneira? Os mesmos R$300 por mês. Ou seja, ela não teve nenhum aumento, ela não teve nem dissídio na sua renda. Ela continua investindo R$300 por mês. Tá? E ela aprendeu mais sobre investimentos? Gui, não aprendeu absolutamente nada. Ela continua tendo um retorno lá mediano de 13% ao ano. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Em quanto tempo ela vai atingir o segundo nível de patrimônio que a gente chama de marco, um grande marco, que são os 500 mil reais, tá certo? Ela vai atingir os 500 mil reais, ou seja, ela vai multiplicar por 5 o seu patrimônio em exatos 12 anos. Presta atenção, essa pessoa levou 12 anos para juntar quanto? 100 mil reais. Nos próximos 12 anos, investindo exatamente a mesma coisa, com exatamente o mesmo retorno, ela conseguiu juntar um adicional de quanto, Gui? De 400 mil reais. Ué, Gui, o que explica esse crescimento muito maior de patrimônio se ela está fazendo exatamente a mesma coisa? O que eu vou te explicar agora é a diferença das pessoas que ganham muita grana e das pessoas que não conseguem sair do lugar. Por quê? Porque as pessoas que ganham muita grana entendem uma coisa, entende isso daqui, entende como os juros funcionam e jogam ele ao seu favor. Mas, como é que os juros funcionam? Vamos supor então que você tenha um total de R$1.000 e que você invista de maneira mediana uma taxa de retorno de 13% ao ano. Depois de exatamente 12 meses, ou seja, um ano, quanto que você tem de patrimônio? Você tem 1.130. Ou seja, de juros, você ganhou R$130. Os outros R$1.000 do seu patrimônio, representado por esse númerozinho aqui, foi o quê? Seu esforço, seu trabalho, você se privando de lazer, de sair, de comer, de passear com sua família, com seus amigos, tudo mais. Então, vieram aqui, R$1.000. Os outros, apenas 130, vieram de juros. Agora, vamos supor que você chegou nos primeiros 100 mil reais. Só que olha só que interessante. Depois que você chega nos primeiros 100 mil reais, você investe a exatamente a mesma taxa de retorno, por exatamente o mesmo período de 12 meses, qual que vai ser o seu patrimônio depois de um ano? Vai ser de 113 mil reais. Presta atenção comigo. Quanto aqui vem de juros? Vem exatos 13 mil
certo? O que que isso significa? Isso significa que os juros começam a ter um poder de ganho, de riqueza, de patrimônio para você absurdo. Qual que é o nome que eu dou isso aqui? O nome que eu dou isso aqui, ó, é ciclo virtuoso do dinheiro. Como é que funciona, Gui? Quanto mais dinheiro você tem, mais o que você consegue, mais juros você consegue. Quanto mais juros você consegue, maior a quantidade de patrimônio que você acumula. Quanto maior a quantidade de patrimônio que você consegue, mais juro ainda você consegue. Quanto mais juros você consegue, maior ainda o seu patrimônio. Quem entende isso, não mexe no seu patrimônio. Deixa ele parado, trabalhando para você. E no máximo faz o quê? Potencializa isso. Com mais o quê, Gui? Com mais aportes. O que eu quero te mostrar aqui? Que existe, que eu chamo de ciclo virtuoso. E você não pode quebrá-lo. Você precisa deixar isso aqui, ó, acontecer semana a semana, mês a mês, ano a ano. E se precisar, década em década, para você ficar multimilionário ou multimilionária. Você levou, então, 12 anos para chegar nos seus primeiros 100 mil reais, certo? Aí depois você levou mais quanto? 12 anos para você chegar, agora para multiplicar o seu patrimônio por 5. Ou seja, para ganhar um adicional, eu vou colocar aqui, ó, de 400 mil reais, totalizando o quê? Um patrimônio de 500 mil. Agora, em quanto tempo você vai sair de 500 mil para o tão sonhado 1 milhão de reais? Mas nessa simulação, passou a investir mais? Não, continua investindo 300 reais por mês, depois de 24 anos, bicho. Aprendeu alguma coisa sobre investimento? Está investindo melhor? Não. Continua investindo, conseguindo uma rentabilidade de 13%. Mas não é possível, essa pessoa não estuda? Calma, é só uma simulação. Não é possível. Mas 300 reais por mês, Gui, nem dissídio ganhou, nem dissídio ganhou. Pelo amor de Deus, em 24 anos, em 24 anos. Eu quero te mostrar o poder dos juros. Eu quero te mostrar por que você tem que prestar atenção nos primeiros 100 mil reais. Sabe em quanto tempo você vai levar para sair dos 500 mil para 1 milhão de reais? Ah, Gui, sei lá, 10 anos, 15 anos, 5 anos. Por quê? Lembra do ciclo virtuoso. Agora você tem um patrimônio de 500 mil reais. 13% de juros aqui dá quanto? 65 mil só de juros. No ano seguinte, você vai ter 565 mil reais, certo? Quanto que vai dar de juros no ano? No próximo, mais de 70 mil reais. Ou seja, o poder dos juros começa a ser avassalador para o crescimento do seu patrimônio. Por isso que a gente diz, o que você tem que fazer quando você começa a investir? Lutar o máximo que você puder para alcançar um patamar. Que patamar é esse? De 100 mil reais. Gui, cara, isso para mim é impossível. Eu vou te mostrar agora os caminhos que você pode fazer para juntar essa grana aqui, ó, em 5 anos. Lembrando, não tem mágica aqui, tá? Não vou te prometer milagre nenhum. Vou te mostrar com conta como você pode chegar lá. Antecipar isso daqui, beleza? Antes disso, eu preciso dar um recado para você, tá? Por quê? Porque muita gente acompanha o canal e não nos segue aqui na Finclass. Então faz o seguinte, se já te ajudou de alguma maneira esse vídeo, você já aprendeu alguma coisa, clica aqui em seguir, tá? E também você pode compartilhar com alguém que você acha que esse conteúdo pode ser relevante. E para fazer essa simulação, o que a gente vai fazer? Uma formulinha matemática. Eu não vou ensinar a conta aqui não, tá? Tô fazendo ela no Excel, não dá para fazer isso aqui de cabeça. Então o que a gente quer? A gente quer chegar nos 100 mil reais. A gente precisa saber o quê? Qual que é a nossa taxa de retorno? A gente precisa saber também qual que é o tempo que a gente vai chegar lá. Ué, Gui, mas o tempo a gente tem. Por quê? Porque eu tô falando aqui para você que é 5 anos. E a gente precisa saber o quê? O quanto você vai aportar por mês nesses 5 anos. Primeira coisa, vou fazer uma simulação aqui considerando aquele retorno mediano. De quanto? 13% ao ano. Fazendo isso no Excel, eu já consigo te dar uma resposta de quanto você precisa aportar por mês para chegar no patamar de 100 mil reais em 5 anos. Lembra, na simulação, investindo 300 reais, você chegaria em quanto? Chegaria em 12 anos. Eu quero que você antecipe esses 100 mil para que depois os 500 mil cheguem muito mais rápido do que em 24 anos, para que o primeiro milhão chegue muito mais rápido do que em 29 anos. Eu tô aqui para te ajudar. Quanto você precisaria aportar? 1.215. Caraca, Gui, é muito dinheiro para mim, não consigo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Existe uma coisa que a gente possa fazer. E o momento que você está vendo esse vídeo, talvez seja o melhor das últimas décadas para você fazer isso. O que a gente pode mudar aqui? A gente pode mudar os 100 mil? Não, porque eu tô falando justamente que você quer os 100 mil reais de patrimônio, os primeiros 100 mil. Posso mudar o tempo? Não, você não pode mudar o tempo, porque eu tô falando para você juntar 100 mil reais em 5 anos. O que a gente pode tentar mudar aqui, além de aporte? Taxa de retorno. E se a gente simular uma taxa de retorno maior do que essa de 13% ao ano? Será que eu consigo aportar menos se eu conseguir uma taxa de retorno maior? Vamos simular, vamos jogar na fórmula. Bom, vamos simular então uma taxa de retorno de 15% ao ano, que é boa, muito boa. Quanto você deveria aportar então para chegar nos 100 mil reais em 5 anos? Você deveria aportar por mês R$ 1.115.
R$1.050 por mês para chegar em 100 mil em 5 anos. Você fala, pô, Gui, abaixou um pouco, melhorou, mas caramba, ainda é bastante dinheiro. É bastante dinheiro, mas também você precisa entender o quê? Que é 100 mil de patrimônio. E depois dos 100 mil, tudo começa a ficar mais fácil. 100 mil, lembra, é metade de 500 mil. E 500 mil é 80% do seu primeiro milhão. É muito fácil chegar nos 100 mil? Não, mas eu tô falando que depois disso, fica muito mais fácil você chegar nos 500. Fica muito, absurdamente mais fácil de você chegar no primeiro milhão. É por isso que eu tô dando tanta ênfase nesse cara aqui, tá? Mas olha só, por que eu falei que talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui no melhor momento das últimas décadas? Porque a gente tá com a Selic em 15%. Todos os outros países já estão reduzindo sua taxa de juros. Estados Unidos, México, Chile, Europa, países desenvolvidos, emergentes, estão todos reduzindo sua taxa de juros. A inflação no Brasil está caindo também. E já é esperado que em 2026 o Brasil comece a cortar a taxa de juros. Se a gente for lembrar, lá do ciclo de 2016, quando a taxa Selic ela começou a cair de maneira relevante, quais foram as taxas de retorno que a gente conseguiu, por exemplo, no Ibovespa? Então eu peguei aqui, ó, o retorno do Ibovespa médio anual do final de 2014 até o final de 2019. Para não entrar em pandemia aqui, tá? Por quê? Porque muito provavelmente a gente vai ter outra pandemia global aí nos próximos 5 anos. Mas eu cheguei numa taxa de retorno média anual de quanto, Gui? 18,26%. Quanto que precisaria ser, então, o seu aporte se você pega um ciclo positivo no Ibovespa para você chegar nos primeiros 100 mil reais? Se abaixar isso daqui já, ó, para 1.071. Pô, Gui, mas o IFIX? O IFIX teve um retorno médio anual nesse último ciclo positivo aí de 19% ao ano. E aí se abaixaria de 1.070 para quanto? Para 1.050. Abaixa aqui mais 20 real, 20 pila. Pô, já ajuda aí por mês, né? Dá quase para comprar uma pizza. Pô, Gui, mas R$1.000, acima de R$1.000 ainda é muita grana. Será que não tem um outro ativo, uma outra classe de ativo? Deu bastante grana no ciclo positivo que a gente pode aproveitar aí nos próximos anos? Tem, pô. A melhor classe de ativos do Brasil. Ela, que ano após ano, ela permanece aí como uma das maiores ganhadoras do nosso país, que é o país do juro, que é a renda fixa, meu amigo. E ele tem nome. Qual que é o nome dele? É o IPCA+. Se você tivesse comprado no mesmo período, lá o Tesouro IPCA 2045, no final de 2014, e carregou ele até o final de 2019, qual que foi o retorno médio anual que você conseguiu? Você conseguiu nada mais, nada menos do que um retorno médio anual de 27,7% ao ano. E agora tu vai ver um impacto relevante aqui. Se você aproveita esse, que pode ser um excelente ciclo positivo para os ativos de risco, inclusive um IPCA+, de longo prazo, você não precisaria aportar por mês R$1.050 durante 5 anos para chegar nos seus primeiros 100 mil, mas você poderia aportar R$858. Ou seja, caiu e muito para baixo do patamar de R$1.000. Detalhe, eu não estou considerando aqui que você comprou no melhor preço, na melhor taxa. E se eu considerasse que você comprou o Tesouro IPCA+, lá perto de IPCA mais 7,20, IPCA mais 7,30, que é justamente perto de onde está hoje? Quanto que teria sido o retorno médio anual desse cara? Teria sido aqui, ó, na casa de 41%. Quanto que você precisaria aportar se você aproveitasse um ciclo positivo de 5 anos por mês para chegar nos seus primeiros R$100.000? Você precisaria aportar apenas R$628. Veja, a gente saiu de um retorno de 13%, que é um retorno mediano, para um ciclo muito positivo de um ativo de risco, mas que te possibilitaria chegar nos primeiros 100 mil investindo R$628 por mês nos próximos 5 anos. E é por isso que você está vendo esse vídeo no momento certo. Ô Gui, mas como eu sei qual ativo IPCA mais comprar? Ou como eu sei quando eu devo comprar? Quanto eu devo comprar? E quando, muito importante, eu devo vender? Qual ação? Qual fundo imobiliário para maximizar o meu retorno? E eu chegar aqui, ó, nos 100 mil, posteriormente nos 500 mil e posteriormente nos R$1 milhão o mais rápido possível. Você não precisa ficar estudando. Não precisa ficar estudando meses, anos. Você pode contar com a ajuda dos analistas de investimento da Finclass. Mais de 15 analistas de investimentos profissionais com décadas de experiência no mercado que vão escolher esses ativos aqui, ó, de renda fixa, de ações, de fundos imobiliários para você. Então, para a gente maximizar isso daqui, ó, para que você precise aportar menos dinheiro para chegar nos R$100 mil, nos R$500 mil, R$1 milhão e assim sucessivamente. E detalhe, a Selic, ela deve cair nos próximos meses. Isso já iniciou um ciclo mais positivo de mercado. E os nossos clientes já estão posicionados nesses caras aqui, ó, que já estão entregando retorno no ano. Sabe quanto? A gente está em setembro. Sabe quanto de retorno as nossas ações já entregaram para os nossos clientes só esse ano? Na média, tá? Mais de 30%. Olha isso, só as ações. E o que você pode fazer? Você pode tentar aproveitar esse ciclo aí positivo sozinho,
ou sozinha, escolher as ações por conta própria, os ativos de renda fixa por conta própria, ou você pode delegar isso pra gente. Deixa que a gente escolhe pra você. A gente já tá fazendo um trabalho excelente esse ano. Nós já estamos bem posicionados para esse ciclo de corte da Selic que vai vir, ou seja, a gente vai fazer os nossos clientes ganharem bastante dinheiro. Espero que você seja um deles também. Então o que você vai fazer? Você vai clicar na descrição, você vai conhecer a Finclass, você vai assinar nossa plataforma, você vai testá-la por 7 dias. Se você não gostar, pede o dinheiro de volta. E detalhe, só que você vai deixar de aportar por mês, vai mais do que sobrar. Você vai ver a assinatura, o preço da assinatura da Finclass, vai falar, caramba, o que os caras vão fazer? Porque eu aporte menos por mês para chegar nos primeiros 100 mil reais, eu consigo pagar a Finclass e ainda sobra dinheiro. Sobra muito, pô. Ou seja, clica aqui, se torna um dos assinantes da Finclass que eu vou estar te esperando com o maior prazer do mundo. Bom, Gui, mas parece ser relativamente simples, né? Parece, né? Matemática. Mas por que muita gente não chega? Porque tem um problema que muitas pessoas, elas cometem, na verdade, um erro, né? Que muitas pessoas cometem esse erro. A maior parte dos brasileiros e brasileiras, talvez você também, tem o patrimônio que a gente chama de modelo serrote. O que é o patrimônio modelo serrote? Você vai lá, você sabe que você precisa começar a investir. Você não quer depender do INSS, você não quer depender do governo, você não quer depender da aposentadoria. Você quer juntar sua grana. O que você faz? Você vai e começa a juntar uma grana. Só que aí você juntou 10, 20 mil, o que você faz? Ah, meu carro tá dando problema, tá. O vizinho tá carro legal, você vai e compra o carro, que é o seu patrimônio. Caiu. Você fala, não tem problema, porque eu continuo trabalhando, continuo poupando, investindo, vou recuperar. Aí você vai, começa a recuperar, junta sua grana e tal. Aí você fala, meu, quer saber? Esse carro tá bom, mas eu preciso mudar pra um apartamento, pra uma casa, um pouquinho mais perto do meu trabalho e tudo mais. Você vai querer, pum, cai aqui seu patrimônio. Pô, aí você volta e começa a juntar, você começa a juntar aqui e tudo mais. Aí você fala, pô, legal, mas todos os meus vizinhos têm um celular bacana, tem um carro legal, ando de roupa legal. Aí o que você fala? Já sei, vou dar aqui um banho de loja em mim e na minha família. Vou lá, compro celular pra todo mundo, roupa nova. O que você faz? Seu patrimônio, pum, cai aqui. E aí, ó, o brasileira faz isso daqui. O que eles não entram? Onde que eles não entram? Eles não entram, lembra comigo, no ciclo virtuoso dos juros. O que é o ciclo virtuoso? Quanto maior o dinheiro, maior os juros, tá certo? Quanto mais juros, mais grana ainda. Quanto mais grana ainda, mais juros. A pessoa não deixa o quê? Ela não deixa, ó, o juro fazer o trabalho, porque ela tá sempre reduzindo isso daqui, o patrimônio. E ela não entra no ciclo virtuoso. O que ela entra? Ela entra no ciclo vicioso. Menor patrimônio, cada vez menos juros, gera menor patrimônio, cada vez menos juros. Ô Gui, mas qual que é a solução então para não entrar no ciclo vicioso, para entrar no ciclo virtuoso e investir bem com alta taxa de retorno? Você já sabe, estava na sua cara o tempo inteiro. É o quê? Clica no link aqui embaixo, conheça a nossa plataforma que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô te esperando.